Mais um estudo hoje, aqui, falando de Jesus disse. Tudo o que disse o Senhor Jesus e também tudo o que disse o Deus Altíssimo, para que você tome conhecimento das palavras do nosso Senhor Jesus, que são vida. As minhas palavras são vida. Disse o nosso Senhor Jesus. E também as palavras que disse o Deus Altíssimo. Porque o homem viverá não só pelo alimento físico, mas também por toda a palavra de Deus. E principalmente o que Deus Altíssimo disse e principalmente o que o Senhor Jesus disse. Isso depende a vida espiritual de todo homem, também a vida física de todo homem aqui na terra, para que tudo lhe corra bem. Então, nesse estudo de Disse Jesus, nesse segundo estudo, falaremos sobre a tentação de Jesus. Diz assim logo em Mateus 4, e também explica em Marcos 4 a mesma passagem. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto. Após Jesus ser batizado por João Batista, veio o Espírito Santo. E automaticamente o Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Deus que veio, habitou dentro do Senhor Jesus e o levou para o deserto. Mas Deus estava no céu. Mas o Espírito Santo é o corpo externo do próprio Deus. Porque Deus pode se estar em dois corpos ao mesmo tempo, com uma só mente. Por isso é que nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, uma só mente. A mesma mente que está no Deus Altíssimo, porque é o mesmo Espírito que está no Deus Altíssimo também, está no Senhor Jesus, está no Espírito Santo, porque são a mesma pessoa dividida em três corpos. Em três corpos. Um só Deus, que é um só Espírito. Só Deus tem três corpos individuais com um só Espírito, que é o Deus Altíssimo. Por isso, quando o Senhor Jesus foi batizado com o Espírito Santo, o próprio Deus, através do Espírito Santo, que é Ele mesmo, no corpo do Espírito Santo, o levou o Senhor Jesus para o deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo, por Satanás. Para ser, como está escrito aqui, para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, então, Deus também nos pode levar para o deserto. E também nós podemos ser levados pelo deserto por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa de uma atitude mal tomada. Não é só Deus que nos leva para o deserto, mas também as nossas ações. Às vezes, nos encontramos em conflitos, em grandes problemas, porque nós causamos esse problema. Tudo que o homem planta, também colherá. Não só Deus nos leva para o deserto. Se Deus nos leva para o deserto, porque grandes coisas nos quer trazer, nos quer abençoar. Mas quando nós somos levados ao deserto por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, ou por causa das nossas decisões mal tomadas, nós temos que suportar. E Deus também, claro, que quando nós estamos num deserto causado por nós mesmos, Deus permanece conosco. Deus não nos deixa. Para nos poder suportar e sair desse deserto. Nós pagamos o preço com o deserto. Mas o deserto que Deus nos leva é para nos abençoar. Mas o deserto que nós causamos a nós mesmos serve para nos ensinar, para nos instruir e para nos preparar para coisa melhor e não repetir o mesmo erro. Para também nos fortalecer, para nos edificar. Então, preste bem atenção nas suas decisões, nas suas atitudes, porque tudo
que o homem plantar, também colherá. E continua a dizer assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, que é o diabo, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, quer dizer, o diabo se aproximou naqueles dias que o Senhor Jesus estava jejuando, nesses 40 dias no deserto, com uma dúvida. Se és o filho de Deus, quer dizer, Jesus sabia que ele era o filho de Deus, mas o diabo trouxe uma dúvida. Se o diabo levou uma dúvida, chegou até Jesus com uma palavra de dúvida, assim também ele trabalha conosco, trazendo dúvidas. Se a pessoa recebeu o Espírito Santo, o diabo traz a dúvida. Se nós realmente fomos batizados com o Espírito Santo. Mas se formos, nós temos a certeza. Então, nós retrucamos com um pensamento da palavra de Deus para repreender o diabo com essa dúvida. E foi isso que o Senhor Jesus fez. E diz assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder para transformar qualquer pedra em pão e se alimentar porque ele estava com fome. O diabo sempre aparece num momento de oportunidade para poder passar a perna. Ele sabia, ele observou Jesus ali no deserto. Esperou que Jesus sentisse fome para que quando viesse, tivesse sucesso. Mas o Senhor Jesus disse-lhe a ele assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus retrucou o diabo dentro da própria palavra que já estava escrita ali no Antigo Testamento. Então o diabo o levou à cidade santa, a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, ali no topo do templo de Salomão. E disse-lhe, quer dizer, novamente, disse a mesma coisa: se és o Filho de Deus, quer dizer, trazendo a mesma dúvida, quer dizer, tentando ferir o orgulho de Jesus, de ser ele o Filho de Deus. Quer dizer, o diabo tenta ferir a nós para a gente retrucar, quer dizer, para tentar manifestar um orgulho e fazer algo que venha desagradar a Deus. Nós não precisamos mostrar a ninguém que somos de Deus. O próprio Deus é que nos justifica, não é? Porque nós não podemos nos justificar a nós mesmos, não é? Senão nós pecamos. E Jesus não pecou. Jesus disse-lhe a ele assim, lhe disse o diabo: se és o filho de Deus, com dúvidas, trouxe a dúvida, e disse-lhe assim: atira-te abaixo, porque está escrito. Quer dizer, o diabo, sabendo de tudo que está escrito, usou a própria palavra de Deus a dizer assim, o que está escrito lá em Salmos 91, 11 e 12. Diz assim: aos seus anjos ordenarás a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas asas para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Quer dizer, o diabo usou a palavra de Deus para tentar derrubar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus também usa a palavra de Deus. Como está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso é que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que tem, não é? Aponta pelos dois lados. É a palavra de Deus. E o diabo, sabendo disso, tentou usar uma parte do gume, não é? Da parte afiada para tentar, não é? Atacar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus usou a outra parte da espada, não é? Para também se defender das palavras usadas pelo diabo, que está escrito, mas de um modo, não é, que o diabo usou erradamente. O diabo tenta torcer a palavra de Deus e faz isso
para enganar a muitos. Há muitos mesmo que entendem a palavra de Deus erradamente e levar as pessoas ao engano. E continua a dizer assim: não tentará o Senhor teu Deus, levando o diabo ainda. Quer dizer, por 2 vezes o diabo tentou, falhou. Mas a 3ª vez levou Jesus. Já tinha levado o corpo do Senhor Jesus ali para o cume, para o topo do templo. Para dizer, atira-te daqui abaixo, quer dizer, levando o Senhor Jesus a cometer um suicídio. E assim o diabo tem trabalhado nos dias de hoje. Pessoas que vivem nos seus apartamentos, o diabo mete na cabeça das pessoas, atira-te e acaba com a tua vida, acaba com esse sofrimento. Sem saber, a pessoa acha que essa voz é uma verdade. Essa voz é a voz do diabo. Porque o diabo sabe que quem tira a sua própria vida não tem salvação. Quem destrói este templo que pertence, esse corpo que pertence a Deus, que é o templo do Espírito Santo, está escrito que Deus o destruirá. Qualquer outro pecado sobre a face da terra, a pessoa tem tempo de se arrepender, não é? E ser salvo. Mas o suicida, ao cometer suicídio, não terá mais tempo de se arrepender, porque morreu e estará no inferno. Por isso, sempre preguei e sempre irei pregar que o suicida, quando a pessoa que comete o suicídio, não tem salvação, está no inferno. Eu sei que muitos não aceitam isso, não é? Porque um familiar seu, um amigo seu, uma pessoa chegada a ele ou a ela cometeu o suicídio, ainda que sejam os seus parentes, não é? Acredita que essa pessoa foi salva? Não. Se a pessoa tirar a sua própria vida, por Deus é considerado covarde. Porque a pessoa estava em sofrimento, depressiva. Mas a pessoa não tem direito de tirar a sua própria vida. Deus deu a vida, Deus tira a vida. Se a pessoa tirar a sua vida voluntariamente porque não quer viver, a pessoa vai perder a sua vida. Entendeu? Porque o suicídio não tem salvação. Não tente crer que essa pessoa amada sua foi salva porque tirou sua própria vida. Essa pessoa transgrediu uma lei do Deus Altíssimo. Não pode ser salva. Com certeza está no inferno. Desculpa essa triste notícia, mas essa é a realidade. Não existe suicida no céu. Uma pessoa que tira a sua própria vida é como se dissesse: eu renuncio o Deus Altíssimo. Eu não aceito o Senhor Jesus. Então a pessoa vai para o inferno. Está escrito mais assim: então Jesus ordenou, levando o diabo ainda a um monte alto. Quer dizer, o Senhor Jesus resistiu ao diabo com a própria palavra de Deus, mesmo assim. Quer dizer, por 3 vezes o diabo veio ao Senhor Jesus, em todos esses 40 dias. Mas lá no outro, em Marcos, com certeza o diabo veio mais tempo. Mas nessas 3 vezes, o diabo veio e falou com o Senhor Jesus. Uma vez o levou o corpo dele até ao topo do templo. Agora, novamente, o leva até o cume, o topo de uma grande montanha, para que ele pudesse ver o reino de todos os reinos, todos os países deste mundo. Então está escrito assim, então ainda o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, o diabo não oferece nada a ninguém que ele não tenha visto que essa pessoa deseja aquele algo. Deus, Jesus é um Deus. E todo o céu, o reino dos céus lhe pertence. E também a terra. Mas só que alguém ofereceu esse mundo a Satanás.
para entender melhor isso, logo também em Marcos 4 fala da mesma coisa, mas só que expressa um pouco mais para que você entenda porque o diabo recebeu essa autoridade. Diz assim, também, diz assim, em Marcos 4 diz assim, onde é que está aqui? A tentação, Marcos 4. Lucas 4, vamos ver se é Lucas 4. Lucas 4, desculpa. Não é? Pensei que fosse Marcos. Lucas 4 diz assim, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Quer dizer, quem entregou a glória, a autoridade deste mundo para Lúcifer? Foi Adão. Adão perdeu a autoridade que tinha, que Deus lhe deu, passou para Lúcifer porque obedeceu as palavras de Lúcifer através da Eva. Então, o diabo roubou essa autoridade de Adão. Por isso é que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, ele quis passar agora, em troca da adoração do Senhor Jesus, essa autoridade para Jesus. Quer dizer, na verdade, era um engano. Ele queria fazer tropeçar o nosso Senhor Jesus. Portanto, se prostrado me adorares. Mas Jesus lhes respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E logo diz pelo fim assim, passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até ao momento oportuno. Quer dizer, por 3 vezes o diabo veio até o Senhor Jesus para o tentar, para ver se ele caía. E é assim que o diabo faz conosco. De tempo em tempo ele vem com uma coisa nova para ver se a gente escorrega e cai e saia da presença de Deus. E muitos têm caído. O diabo coloca para o homem mulheres, riquezas, tantas outras coisas, é conforme a inclinação do homem. Se o homem tem uma inclinação, por mulheres, ou porque tinha antes, não é? Então o diabo sempre vai apresentar mulheres lindas e formosas para ver se esse homem de Deus cai. Ou se ele é fascinado por riquezas, o diabo vai trazer uma oportunidade de riqueza, de modo ilícito, para ver se ele pega para poder cair e abandonar a presença de Deus. E assim o homem, em vez de adorar a Deus, adora o diabo. É o que o diabo queria fazer com o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus obedecesse às palavras do diabo, estaria sujeito a Satanás. E isso seria um grande trunfo do diabo se conseguisse passar o Filho de Deus para o lado dele. Mas não conseguia. O Deus Altíssimo é o próprio Deus. E as artimanhas do diabo não funcionam com aquele que está cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus cheio do Espírito Santo, daquele batismo nas águas. O Espírito Santo veio e Deus disse, este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. O diabo tentou todas as maneiras, ofereceu tudo, até o reino que lhe foi dado, tentou passar para o Senhor Jesus através do engano. Mas ele perdeu. Ele perdeu. Ele derrubou Adão no jardim do Éden. Mas este segundo Adão, que é espírito vivificante, ele não conseguiu derrubar. Não conseguiu derrubar o Senhor Jesus. Mas ele tenta derrubar os grandes homens de Deus. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Sempre o diabo vai trazer um tropeço. E nós temos que ter a direção do Espírito para entender as enganações de Satanás.
para não cairmos no mesmo erro de Adão. Adão perdeu a autoridade. Hoje este mundo, sendo gerido por Lúcifer, está o que está, uma destruição. Pai que mata mãe, mãe que mata crianças, filhos, traições, suicídios, doenças, maldições, ataques espirituais. Tudo do mal que existe neste mundo veio das trevas. Por quê? Porque o homem entregou a sua autoridade para o diabo. E quando o diabo for preso no inferno, ele tem que passar essa autoridade para um homem. E esse homem será o anticristo. O anticristo, porque essa autoridade é poderosa. E só o diabo que o tem. E dá quem ele quiser. Não conseguiu enganar o Senhor Jesus, né? Mas ele vai passar, porque está prestes a terminar o tempo dele, para ele ser preso por 1000 anos. E alguém tem que ficar com essa autoridade. E vai ser o anticristo. E o falso profeta só vai conseguir fazer o que ele vai fazer, né? O fogo descer do céu e tantos outros milagres, por causa dessa autoridade que está sobre o anticristo, que é uma áurea que está sobre o anticristo. Mas o falso profeta precisa estar na presença do anticristo para fazer acontecer o que ele vai fazer, por causa dessa autoridade. O que Deus deu a Adão foi algo extraordinário, que não deu a muitos anjos, que foi essa autoridade. E o diabo viu essa autoridade, que ele é espírito. Mas Adão não sabia a autoridade que Deus lhe deu. E o diabo veio e roubou essa autoridade. O diabo, desde o início, não é? Por isso que o Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo causou o primeiro suicídio, levando Caim a matar. Suicídio, não, homicídio, a matar Abel. Primeiro roubou a autoridade de Adão. E destrói. Até hoje tem destruído o mundo inteiro, famílias, com doenças, com todas as pragas. Por quê? Porque roubou a autoridade de Adão. Se Adão não tivesse perdido a autoridade, o diabo não conseguiria agir neste mundo. O diabo só consegue agir nesse mundo por causa dessa autoridade. E essa autoridade ele vai ter que entregar. E falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Ele vai ter que passar por um homem. E após o anticristo, essa autoridade vai ser arrancada. Vai ser arrancada. Porque ele vai voltar quando sair no milênio, quando ele sair, depois de 1000 anos, ele não terá mais essa autoridade. Ele vai convencer o mundo inteiro para a última batalha, que é a batalha final, que vai ser juntar o mundo inteiro contra Israel. E marcharão contra Israel, porque nesse tempo o mundo não será este mundo que tem toda essa tecnologia, toda essa bomba que tem aqui, não haverá nesse tempo, no fim dos tempos. Marcharão, irão a pé. E anteriormente, na guerra do Armagedon, vão a cavalos. Porque não haverá carros, não haverá energia para movimentar os aviões, para movimentar os carros. Hoje temos tudo isso, toda a energia, toda essa tecnologia que nós temos hoje, não vai durar 1000 anos. Não vai. Digamos que 700 anos depois, não é, da volta do Senhor Jesus, não haverá mais energia. Nessa tecnologia que vai desenvolver, não haverá mais. Vejamos que a estátua, que vai ser, não é, um robô tecnológico, que João viu uma estátua, que é um homem, que eles vão criar, tem toda a tecnologia, estará ligado aos satélites. E todas as pessoas que têm suas informações, não é, na internet, estará ligado nessa estátua, que é um homem. E esse homem receberá um espírito, como diz a Bíblia, está escrito.
Por isso é que a estátua vai ser adorada por muitos, porque vão ver essa estátua como um Deus. Mas por causa da falta de energia, quase no fim dos tempos, chega uma parte do Apocalipse que não fala mais da estátua. Porque não existirá energia para sustentar o corpo dessa estátua, que é a imagem do anticristo. Então, nem haverá os satélites, por causa dos cometas que chocarão aqui na Terra, porque está escrito, não é? Por causa das trombetas. O que vai acontecer, das taças e das trombetas. Todos esses satélites hoje que estão ali, não é? Ali fora do planeta Terra, todos serão destruídos. Não haverá conexão. Depois do arrebatamento da igreja, 700 anos depois, não haverá energia. Por isso é que marcharão contra Israel. E antes disso, irão a cavalo na guerra de Armagedon. Por quê? Porque não haverá naves, não poderão destruir mais o mundo com bombas. Por quê? Todos esses cometas que virão contra a Terra vão destruir tudo. Vão destruir tudo. O mundo será diferente. As ilhas vão sair do lugar. Ou vão para o meio do oceano, ou se juntarão a outra parte da Terra. Com os cometas que cairão no mar. Destruirá tudo. Toda a energia. Então, eles não vão ter, né, nenhuma tecnologia. Não vão ter aviões. Fora o clima que estará aqui na Terra. O fogo que vai arder aqui na Terra. Vai passar os 50, 70 graus. Por isso é que o mundo, não é, do porvir, não é, no milênio, no quase praticamente no fim do milênio, ninguém conseguirá sobreviver na face da Terra. Vão morar por debaixo da Terra. Por isso é que tem uma parte ali em Apocalipse, não é, que todo joelho se dobrará, não é, tanto nos céus, na Terra e debaixo da Terra. Debaixo da Terra não é no inferno. Porque Deus não conta mais para aqueles que estão perdidos, mas por causa das construções que irão criar por debaixo da terra. Porque é insuportável, será insuportável o homem viver sobre a face da terra. Com temperaturas altíssimas. E o fogo, se hoje em dia, com 45 graus, há incêndios em todos os países quando chega o verão, imagina no fim dos tempos. O homem não conseguirá sobreviver sobre a face da terra. Agora você entende o porquê que marcharão, não é, o diabo com o mundo inteiro contra Israel. É porque não haverá mais energia. Não haverá mais a estátua, a imagem do anticristo para controlar toda a humanidade. Toda essa tecnologia hoje que está a se desenvolver é para a criação dessa estátua que será a imagem do anticristo, que estará ligada aos satélites. Por isso que ninguém vai conseguir fugir do anticristo. É um controle. Hoje nós colocamos nossos dados na internet, não é? Vai servir para isso. Tudo estará ligado a essa máquina, que é esse robô que será a estátua. E vai receber até o espírito, né, que Deus vai permitir. Imagina uma coisa dessas, uma máquina dessa com espírito de demônios, que Deus vai permitir que entre. E as pessoas chegarão até a essa máquina para pedir coisas. Isso vai ser um inferno. Tudo o que o homem está a fazer hoje, o homem planta para a sua própria destruição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.